Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, a liturgia de hoje fala para a gente que na proximidade das festas pascais, inclinemos nosso ouvido à palavra do Senhor, que nos converte e gera vida em nós. Então, purificados pela misericórdia e iluminados pelo amor do Senhor, que nós possamos celebrar com piedade e devoção. Então, a primeira leitura está em Daniel, capítulo 13, versículo 41 a 62. Daniel, capítulo 13, versículo 41 a 62. A assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus citou o Santo Espírito de um adolescente, de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel. Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazia julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados, quando o Senhor ordena: Tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me à sombra de que árvore os viste abraçados. Ele respondeu: À sombra de uma aroeira. Daniel replicou: Mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro. Raça de Canaã, e não de Judá, a beleza fascinou-te e a paixão perverteu teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: Debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: Também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras de que eram falsos testemunhos. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Então aqui, na primeira leitura, de Daniel, a gente vê, Susana, foi salva, por conta de Daniel, O Senhor, mandou Daniel dar testemunho em favor de Susana e provar a inocência dela. Então, que nós possamos sempre cada vez mais ter atitudes de fraternidade, de caridade para com os outros, E sempre dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo, e que nós possamos louvá-lo e glorificá-lo. Ele quer salvar a todos, ele acolhe a todos. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, dar testemunho, anunciar a boa nova do reino de Deus a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 8, versículo 12 a 20. João capítulo 8, versículo 12 a 20.
Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: o teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai que me enviou. Dá testemunho, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro, e ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Então, no Evangelho de hoje, encontramos-nos com mais um Eu Sou de Jesus, expressão característica de São João. Em outras oportunidades, o próprio Senhor já havia empregado esta expressão, se comparando ao pão da vida, ao bom pastor e à videira verdadeira. Desse modo, o Cristo revela sua origem divina. É Ele quem nos guia e nos ilumina em nosso êxodo para a eternidade. A lei exigia duas testemunhas, como recordam os fariseus. Porém, o testemunho de Jesus é válido, uma vez que o Pai está com ele. Ao final do trecho de hoje, o Senhor faz-lhes uma acusação. Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Além de revelar-se como Filho de Deus, Jesus acusa os fariseus de, mesmo não sendo entendidos da lei, não conhecerem e reconhecerem nem a Ele nem ao Pai, e deixa a todos nós um importante ensinamento. Para se conhecer a Deus, é preciso, primeiramente, conhecer a Jesus. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.